Era uma vez, em um lugar muito antigo chamado Israel, havia um rei chamado Acabe. Mas sabe, esse rei não era muito legal. Ele e sua esposa, a rainha Jezabel, adoravam deuses falsos, feitos de madeira e pedra, que não tinham nenhum poder de verdade. O povo começou a adorar esses deuses também, e Deus, que é o Deus de verdade, ficou muito triste. Mas tinha um homem super corajoso que amava a Deus de todo o coração. O nome dele era Elias. Elias era um profeta, que é alguém que fala em nome de Deus. E Deus disse a Elias: "Vá e diga ao rei Acabe que não vai chover mais na terra por um bom tempo." Que coragem, né? Elias foi, falou com o rei e depois teve que se esconder porque o rei não ia gostar nada disso. Depois de dar a notícia triste ao rei Acabe, Deus disse a Elias para se esconder: "Vá para um lugar perto de um riacho, o ribeirão de Querite, e eu vou cuidar de você lá", disse Deus. E sabe como Deus cuidou de Elias? De um jeito muito especial. De manhã e à noite, uns corvos, sim, aqueles pássaros pretos, levavam pão e carne para Elias. E ele bebia a água fresquinha do ribeirão. Que incrível! Elias ficou ali protegido enquanto o tempo passava e não chovia. A terra foi ficando seca, e a água do ribeirão começou a diminuir. Mas Elias sabia que Deus nunca o deixaria sozinho. Ele estava aprendendo a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia difícil. Com o tempo, o ribeirão secou de vez. Então, Deus disse a Elias: "Vá para uma cidade chamada Sarepta. Lá, uma mulher viúva vai cuidar de você." Elias foi até Sarepta e encontrou a viúva juntando gravetos para fazer um último pão para ela e seu filho, porque a farinha e o azeite estavam quase no fim. Elias pediu água e um pedaço de pão. A viúva, muito triste, disse que só tinha um pouquinho de farinha e azeite. Mas Elias, com a voz de Deus, disse: "Não se preocupe. Deus disse que sua farinha e seu azeite não vão acabar até o dia em que chover de novo." E não é que aconteceu? A farinha e o azeite nunca acabaram. Que milagre! Elias, a viúva e seu filho tiveram comida todos os dias, e a bondade de Deus se mostrou no meio da seca. Depois de um tempo, algo muito triste aconteceu na casa da viúva. O filho dela ficou doente e, infelizmente, morreu. A viúva ficou com o coração em pedacinhos. Ela foi até Elias, chorando muito. Elias pegou o menino nos braços e o levou para o quarto onde ele morava. Lá, Elias orou com toda a sua força, pedindo a Deus que trouxesse o menino de volta à vida. Ele deitou-se sobre o corpo do menino, orando e clamando a Deus. E sabe o que aconteceu? O menino abriu os olhos. Ele estava vivo de novo. Que alegria! Elias desceu e entregou o filho vivo para sua mãe, que ficou emocionada e disse: "Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra que você fala é a verdade." Foi um milagre enorme mostrando que Deus é o Senhor da vida. Depois de 3 anos de seca, Deus disse a Elias: "Vá e apareça para Acabe, porque eu vou mandar chuva." Elias, com muita coragem, foi encontrar o rei. E lá, ele lançou um desafio. "Vamos reunir todos os profetas do Deus falso Baal e fazer um teste", disse Elias. "Cada um de nós vai preparar um sacrifício, mas ninguém vai acender o fogo. O Deus que responder mandando fogo do céu, esse é o Deus de verdade." O rei Acabe concordou. E assim, todos se reuniram no Monte Carmelo, um lugar alto e bonito. Tinha muita gente lá para ver o que ia acontecer. O palco estava montado para a maior prova de fé. Primeiro foi a vez dos profetas de Baal. Eles eram muitos, mais de 450. Eles prepararam o sacrifício, colocaram no altar e começaram a clamar: "Ó Baal, responde-nos!" Eles gritaram, pularam, dançaram e até se cortaram, desde a manhã até o meio-dia, pedindo fogo. Elias até zombou deles, dizendo: "Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo ou viajando." Mas nada aconteceu. Nenhum fogo, nenhuma resposta. Era como se estivessem falando com o vento. Os profetas de Baal ficaram exaustos, mas o altar continuava frio.
Isso mostrou que Baal não era nada, apenas uma estátua sem vida. Chegou a hora de Elias mostrar o poder do Deus verdadeiro. Depois do fracasso dos profetas de Baal, Elias se aproximou. Ele arrumou o altar de Deus que estava quebrado e fez uma coisa super estranha. Ele cavou um fosso ao redor do altar e pediu que o sacrifício fosse encharcado com 12 baldes de água. A água escorreu pelo altar e encheu o fosso. As pessoas devem ter pensado: como vai pegar fogo agora? Elias então levantou as mãos e orou a Deus com uma oração curta e poderosa. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua palavra. E o que aconteceu? Um fogo desceu do céu e não queimou só o sacrifício, queimou as pedras, a terra e secou toda a água do fosso. Que momento glorioso! Quando o povo viu o fogo de Deus caindo do céu e devorando tudo no altar, eles caíram de joelhos com muito respeito e emoção. Eles gritaram em voz alta: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Eles entenderam que o Deus de Elias era o único Deus verdadeiro e poderoso. Foi uma grande vitória para Deus e para Elias. Depois disso, Elias mandou prender todos os profetas de Baal, porque eles tinham enganado o povo e desobedecido a Deus. A verdade finalmente se revelou para todos, e a escuridão dos deuses falsos começou a ser dissipada pela luz do Deus verdadeiro. Depois que o povo reconheceu a Deus, Elias foi para o topo do Monte Carmelo e orou pedindo chuva. Ele mandou seu servo olhar para o mar 7 vezes. Nas primeiras vezes, o servo não via nada. Mas na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias sabia o que aquilo significava. Ele mandou seu servo correr e avisar o rei Acabe para ir embora rápido, porque uma chuva muito forte estava chegando. E não demorou. O céu escureceu, ventos fortes sopraram e uma chuva torrencial começou a cair. A seca de 3 anos e meio finalmente tinha terminado e a terra podia respirar de novo. Deus cumpriu sua promessa de um jeito maravilhoso, mostrando que ele tem poder sobre a natureza. A história de Elias é cheia de aventuras e milagres, mas o mais importante é o que ela nos ensina. Elias nos mostra que não importa quão grande seja o desafio ou quão poderosos pareçam os inimigos, Deus é sempre maior. Ele é o Deus que cuida de seus filhos, que provê comida quando não há, que traz vida de volta e que responde com fogo do céu. A coragem de Elias em falar a verdade, mesmo para um rei, e sua fé inabalável em Deus, nos ensinam a confiar e a sempre escolher o lado de Deus. A história de Elias é um lembrete de que Deus está sempre no controle e que seu amor e poder são infinitos. E essa é uma mensagem super importante para todos nós, crianças e adultos.